Uma tarde depois da escola, fiquei brincando com um grupo de amigos em vez de assistir às aulas de piano. Quando percebi já era tarde demais. Agora teria que correr para casa porque já estava vindo a noite. Eu sabia que minha mãe iria a descobrir a verdade. À medida que ia chegando a casa, o meu temor aumentava. Eu sabia que ela tinha feito um tremendo esforço para me matricular naquela escola. Precisamente nessa semana foi o meu aniversário e ela fez uma festinha muito bonita para mim, além de me dar um belo presente. Agora ali, eu cheio de vergonha, com a consciência pesada por ter falhado alguém que acreditava em mim, que me amava. Finalmente encarei o seu rosto e disse para ela: Mãe, eu faltei às aulas de piano e não consegui falar mais. Ela me abraçou e disse: Filho, eu te perdoo, mas espero que nunca mais aconteça isso. Foi o melhor consolo que já recebi, seu perdão. Sabem, eu nunca mais gostaria de encarar o rosto dela nessas circunstâncias. Por isso, o foco da lição desta semana é reconhecer que o chamado da sabedoria é para que as pessoas vivam na presença de Deus e possam ser capacitadas para discernir entre o bem e o mal e fazer o que é certo. Vamos passar à segunda parte de nosso esboço. Agora estamos já na lição número 1 e aqui em minhas mãos está já minha nova lição. E aí, você já tem sua lição? Estamos falando agora do livro de Provérbios e a primeira lição desta semana tem como título O Chamado da Sabedoria. E nosso convidado especial para esta ocasião é o pastor Edson Nunes, que é professor de teologia em UNASP, em Engenheiro Coelho, aqui em São Paulo. Bem-vindo, pastor Edson. Obrigado, pastor. Vamos a começar com uma oração. Creio que é o melhor momento para pedir a direção de Deus para este importante tema. Pastor, vamos orar. Eterno nosso Pai, nosso Rei, te pedimos a tua direção no estudo da tua palavra, através do teu Santo Espírito se fazendo presente em nossa mente e nosso coração. Em nome de Cristo te pedimos. Amém. Amém. Sabedoria. O chamado da sabedoria. Salomão aparece nesses 3 primeiros capítulos falando um pouco o conceito da sabedoria. Talvez um pouco diferente do nosso conceito hoje, né? O que quer dizer o sábio Salomão quando fala da sabedoria, especialmente nesses primeiros versos, o verso 1, que fala o temor do Senhor é o princípio do saber, da sabedoria. O que quer dizer ele com sabedoria? O início do livro de Provérbios ele é muito interessante porque ele vai dar uma espécie de direção para onde o livro vai se desenrolar. Então, uma série de ideias são colocadas e 5 objetivos principais são colocados. Então, quando nós lemos aqui, Provérbios capítulo 1, do verso 2 em diante, e apenas um parênteses para quem nos assiste, o primeiro verso ele é uma espécie de introdução que é muito similar à introdução que Salomão faz em Cântico dos Cânticos e Eclesiastes também. Nos 2 livros ele se introduz como autor e ele dá um certo parentesco e o reinado dele sobre Jerusalém. No verso 2 em diante ele diz assim, são provérbios de Salomão, para quê? Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, da justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça com prudência, o instruído adquira essa habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. E aí ele conclui esses, vamos dizer, esses 5 objetivos que ele apresenta, ele conclui dizendo, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então esses 5 objetivos eles são bem curiosos, né? De definição. Uma série de palavras em paralelo são colocadas. Então, o primeiro verbo que aparece aqui é o verbo yadá, aparece no infinitivo, ladaat, hormá, para ter conhecimento da sabedoria. E esse verbo ele vai dizer muito sobre o livro de Provérbios, porque o verbo yadá, conhecer, ele não é um conhecer teórico, cognitivo, apenas intelectual. O verbo yadá ele é um conhecimento prático. E o curioso desse verbo é que ele aparece em alguns momentos na Bíblia hebraica, como Gênesis 4, em outros momentos em Gênesis também, como o verbo da relação sexual do marido e da mulher. Então, o yadá, ele não é um conhecimento de ler livros, né? Ele é um conhecimento experiencial.
Então Salomão está convidando as pessoas a buscarem a sabedoria, não de ouvirem dizer, não de lerem livros, mas de viverem a sabedoria, viver com intimidade com a sabedoria. E esse temor, fala do temor também, né? O princípio da sabedoria, o temor do Senhor. Muitos interpretam isso como se tiveram medo de Deus, é uma coisa assim tenebrosa. O que quer dizer ele com essa expressão? Então, aqui no verso 7, a construção é o Irat Adonai, né? O temor do Senhor, é o princípio, o reshit da sabedoria, do Da'at. E aqui é interessante que em outros momentos ele vai usar a palavra Hormá, que é sabedoria, mas aqui ele usa Da'at, que é uma construção parecida com o verbo Yadá. Então a melhor tradução seria: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, do conhecer. Esse temor, essa palavra temor, ela vem do verbo temer. Temer. E esse verbo temer, ele tem um sentido duplo. O primeiro sentido é ter medo. É muito interessante, eu gosto sempre de falar isso para os meus alunos, né? Toda vez que Deus aparece, ele sempre, uma boa parte das vezes que Deus aparece, ele logo em seguida diz, não temas. Porque a primeira reação do homem é ter medo. Então Isaías fala, ai de mim, sou homem de lábios impuros, né? Outros profetas dizem, eu vou morrer, eu vi a glória de Deus e tal. Não tema, eu estou aqui, etc. Então, a ideia é de ter medo mesmo, do medo de... É uma coisa diferente. Quando você está diante de Deus, é o ser onipotente, o criador do universo, o Deus de todo o universo. Não é ninguém que é igual que nós, né? É uma coisa superior, uma coisa onipotente, uma coisa que não percebe a presença de Deus. Imagino que não tem nenhuma classe é indiferente para qualquer coisa. Exatamente, mas o segundo temor, a segunda parte do temor é a ideia de reverência. Né? É uma analogia boba, mas é uma analogia que muitas vezes ajuda a gente a entender. As pessoas têm medo de altura, né? Mas quando você vai pular de paraquedas, é aquele medo da altura, mas ao mesmo tempo aquela vontade de experimentar uma coisa diferente. Aí na mistura. E esse temor, ele te leva a ter reverência por aquele momento de você estar, por exemplo, num avião, sei lá quantos mil pés para pular de paraquedas. Respeito. Um respeito, mas é um respeito de vontade, assim, de curiosidade. Então esse temor, ele é ao mesmo tempo duas coisas. Ele é o medo, mas ele é a reverência, aquela reverência de, puxa, isso é tão diferente de mim, eu queria conhecer mais. Então, esse temor, ele implica relacionamento. É o ter medo, se afastar, mas ao mesmo tempo ter medo de se aproximar. Então, o temor, ele tem essas duas vias. E essas duas vias vão ser trabalhadas por Salomão no livro de Provérbios. E agora, falando um pouco dos benefícios da sabedoria. Agora, dessa sabedoria, o que acontece quando finalmente a sabedoria encontra seu lugar no coração? Como que essa sabedoria se encarna no coração do ser humano? Esse é um pedido de Salomão, parece, né? Sim, aqui em Provérbios capítulo 1, do verso 2 ao 6, é muito parecido com o texto de 1 Reis, capítulo 3. E quando a gente abre lá, 1 Reis, capítulo 3, a gente vê a experiência de Salomão, do verso 7 em diante, né, nós lemos. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Muito similar à introdução do livro de Provérbios. Não passo de uma criança e não sei conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, o povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Então ele tem medo, está com medo. Olha o povo, que gigantesco. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo. E aqui ele usa uma palavrinha que vai aparecer bastante em Provérbios, que é discernimento. Dá ao teu servo discernimento para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Essas palavras agradaram o Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. E disse-lhe Deus, já que pediste essa coisa, não pediste longevidade, nem riqueza, nem morte, nem teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até que o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias, se andares os meus caminhos e guardares os meus mandamentos, etc. E aqui só uma curiosidade, o verbo interessante é o verbo Natan, dar. Ele aparece a primeira vez, Salomão pedindo, dá ao teu servo. E aí depois Deus repete o verbo duas vezes, eu vou te dar, eu vou te dar. E esse verbo ele também vai aparecer aqui no contexto de Provérbios. A ideia de que a sabedoria não é uma coisa que você ganha, é uma coisa que você recebe.
é uma coisa que você recebe do pai, é uma coisa que você recebe da mãe, é uma coisa que você recebe da instrução, mas é principalmente uma coisa que você recebe do relacionamento com Deus. É um dom. É um dom. Por isso que o verso 7, Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, não existe outro caminho para ter sabedoria que não comece com Deus, com o temor do Senhor. Amém. E finalmente, Provérbios 3:13-18 fala um pouco de que quem recebe a sabedoria tem vida longa, riquezas, honra, paz, felicidade, né? E sempre eu penso que tudo isso é o que Deus mesmo quer nos dar. Com certeza. A gente tem um aspecto, o senhor falou da vida, né? Da vida. A palavra vida vai aparecer em 7 contextos aqui, aparecer em 7 partes diferentes e relacionada a 3 coisas: a lei, a Deus e a sabedoria. Né? Então, são 5 tópicos, e eles vão se alternando: lei, Deus, sabedoria, Deus e lei. E são 6 coisas que a sabedoria, né, que esse conhecimento traz para a sua vida, ou seja, aumenta a sua vida. Então, a lei está relacionada à vida, Deus está relacionado à vida e a sabedoria está relacionada à vida. Então, E é aquela vida plena, né? Vida plena. Vida completa, plena. não é aquela vida de viver e existir. É um assunto de viver, a razão por que nós existimos e vivemos. Deus vai dar sentido à nossa vida. Vamos a passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Salmo 25:12 faz uma pergunta: quem é o homem que teme ao Senhor? Diz a resposta: Ele o instruirá, se o encontra, Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Deus quer instruir-nos diretamente. Quem encontra a sabedoria, Deus terá um Deus que o vai instruir pelo caminho que deve seguir. Que outra aplicação podemos ter nessa lição desta semana? Eu gosto de voltar sempre em Provérbios 1:7, principalmente nesse início, assim. Lá, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E ele usa a palavra princípio, né? Reshit, que é a mesma palavra que aparece em Gênesis capítulo 1, verso 1. Bereshit, no princípio criou Deus os céus e a terra. E ele usa essa palavra de propósito, obviamente. A ideia da sabedoria é reconhecer quem nós somos e reconhecer quem Deus é. Muitas vezes, quando a gente busca sabedoria, a gente busca conhecimento próprio. E essa relação com Gênesis 1, ela marca muito do que nós vamos ser. Eu preciso entender quem Deus é, Criador, para entender quem eu sou, criatura. E quando eu entendo isso, a partir de Gênesis 1 para frente, eu consigo me relacionar com Ele da maneira que a relação deveria ser construída. Amém. Então isso muda a maneira com que eu busco ter entendimento, sabedoria e discernimento. Vamos escutar agora um pequeno resumo do pastor Jacques Ducan, que é o autor da lição. Ele vai fechar esse momento especial. Interessante como a Bíblia se refere à sabedoria dos tempos antigos. Fora de Israel, existia um grande respeito ao que era antigo, ao que era conhecido e um método como era feito para colocar em destaque o homem sábio. Até mesmo a literatura que eles produziam demonstrava um maior respeito pelo antigo do que pelos seus sacerdotes ou profetas. A razão pela qual os provérbios são importantes e tem sido uma ótima maneira de se comunicar a sabedoria é principalmente porque os provérbios contêm as memórias dos tempos antigos, da maioria dos tempos antigos. Eles transmitem o passado e suas experiências. Essa seria a primeira razão pela qual eles são importantes, trazer as memórias. A segunda razão é pela maneira usada para comunicar, com poucas palavras, direto ao ponto e com clareza. Em outras palavras, com os provérbios você recebe sabedoria de forma rápida e muito eficiente. Então você se lembrará deles. Por isso os provérbios são tão importantes. As pessoas acostumam melhorar ou piorar. Isso depende muito das decisões que tomamos, dos hábitos que adotamos ou da perspectiva da vida que nós tenhamos. Falando de decisões, você já recebeu sua lição da Escola Sabatina? Eu tenho aqui a minha lição. E eu queria que você abra na primeira página aqui, e você vai descobrir aqui na primeira página um compromisso que nós podemos fazer para conhecer um pouquinho mais a Deus. Aqui há um espaço onde nós podemos assinar nosso compromisso. Aqui diz assim: pela graça de Deus, estudarei minha Bíblia e a lição todos os dias. O que acha? Que nesse primeiro momento possamos ler
e tomar a decisão de estudar cada dia a palavra de Deus e a lição da Escola Sabatina. Será uma grande bênção para cada um de vocês. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Que essa palavra possa entrar no nosso coração, fortalecer nossa vida, encher nosso coração de sabedoria. Então nós possamos conhecer-te melhor e fazer o que devemos sempre fazer. Entregamos nossa vida mais uma vez, nossa decisão em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.